Ok. Bom, companheiros, boa noite a todos mais uma vez, né? Que Jesus possa nortear os nossos pensamentos, os nossos corações, para que cada vez mais, como disse o nosso companheiro na reunião passada, né? Esse grupo seja sempre um grupo de estudo, né? Como tem sido sempre os grupos da União em Caridade. Isso aí traz muita satisfação, porque nós já ouvimos, né, de alguns companheiros de outras casas espíritas que União Caridade prima muito pelo estudo, né? E aí não pode ser diferente, né, gente? Tem que ser assim mesmo. O espírita tem que estudar, estudar, estudar sempre, cada vez mais, né? Então, que Jesus possa nos facilitar a tarefa de podermos entender, compreender sempre essas informações que nos são trazidas pelo mundo espiritual, para que possamos cada vez mais enriquecer a nossa cultura cristã, né? E modificar o nosso comportamento. Então, nós hoje, com relação, dando continuidade ao nosso estudo da mediunidade, nós trouxemos o livro Você e a Mediunidade, do nosso companheiro Mário Boari Tamassia, né? Que sempre se escreve Mário B. MB Tamassia, que ele autografa os seus livros, né? E nesse livro tem um capítulo, que é o 17, muito interessante, que nos fala sobre os fenômenos transfigurativos, né? São assim, não são tão comuns, né? A gente ouve sempre falar mais famosamente da transfiguração, naquela transfiguração de Jesus, né? No Monte Tabor. E a gente depois não ouve tantas coisas a respeito, tantos textos a respeito, né? Mas traz sempre curiosidade, porque não deixa de ser um fenômeno mediúnico, né? E como a gente sempre sabe que os fenômenos mediúnicos, né, tem sempre muitas ramificações, são inumeráveis, né? A gente achou que esse seria um bom texto para a gente poder estudar, né, e reflexionar juntos na noite de hoje. Então, o nosso companheiro nos fala que esse tipo de fenômeno ele acontece na nossa figura física, né? Na forma que nós nos apresentamos, e esse fenômeno é causado sob uma forte compulsão espiritual, né? Isso não é assim, de repente, vamos dizer assim, foi casualmente acontece. Não, existe uma causa, e essa causa é sempre uma causa sobre a influência de um espírito, né? Que vem e nos causa esse fenômeno. Então, ele diz que algumas pessoas, né, que têm essa faculdade, em seu aspecto corporal, sofrem modificações até bem acentuadas, outras nem tanto, mas algumas acentuam-se bem essas transformações. E ele faz, inclusive, uma diferenciação, ele divide, melhor dizendo, em três aspectos esses fenômenos transfigurativos. Ele diz que pode até ser dessa forma. São a transmutação ou a licantropia, a personação e a transfiguração propriamente dita, né? Então, nós seguimos essa linha do Mário e, e fomos traçando, de acordo com a ordem que ele colocou, o nosso pensamento a respeito de transmutação, transfiguração, fenômeno transfigurativo. Então, na transmutação, o que chamou ou transmutação ou licantropia, a gente sabe que a transformação, né, ou a metamorfose que se opera na transformação do homem em animal ou vice-versa, né? Evidente que, claro que são aparentes essas transformações, né? Não tem como, né, uma pessoa já no corpo carnal, né, um espírito já nominal, se transformar no animal. Seria um retrocesso, né? Ele sair do mundo animal para o mundo carnal, nominal, e depois retornar, né? Não, evidente que não. E isso, então, só acontece em virtude dessa forte ação de espíritos inferiores. Logicamente, não podem ser espíritos, vamos dizer assim, de elevação, ou um certo grau de elevação, ou elevados mesmo, propriamente dito. São espíritos inferiores que causam essa transformação na pessoa, né? Eles influenciam a pessoa porque a pessoa se liga, né? Tem um comportamento até, o seu comportamento não condiz com o comportamento cristão, com o comportamento que as pessoas consideram um comportamento normal, né? Ele se liga com maus pensamentos, pensamentos trevosos, a esse tipo de espíritos. Então, eles vêm, através dessa ligação,
e se aproximam da pessoa, causando essa transformação, né? E ele cita, inclusive, o caso, na época, né, do Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, de que algumas vezes ele foi pego transitando pelo palácio na posição de 4, né? Pés e mãos no chão, como se fosse um animal quadrúpede, né? Não que ele tivesse se transformado num animal quadrúpede, né? Nós sabemos que Nabucodonosor tinha um comportamento realmente muito ruim, né? Não era um comportamento adequado, era uma pessoa muito severa, muito rude, muito violenta mesmo, né? Então, qual eram os espíritos que se rodeavam desse nosso companheiro? Espíritos, logicamente, totalmente infelizes. E sob a ação desses espíritos, né, e talvez nesse momento em que ele estivesse nessa posição, ele passava por um momento de perturbação mental muito grande, né? Muito grande. Desequilíbrio mesmo. Então, os espíritos atuavam nele e ele se curvava e andava pelo palácio como se fosse um animal quadrúpede, né? Então, o nosso companheiro fala que ele, naquela posição, ele era compungido por esses espíritos a agir dessa maneira, por conta desse comportamento, dessa falta de equilíbrio em que ele mantinha sobre sua mente, né? Então, ele diz que a palavra mais correta nesse caso é se dizer que foi um fenômeno de licantropia. Inclusive, foi motivo de estudo do nosso companheiro Raul, algumas semanas aí, né, Raul? Falou sobre essa questão desse fenômeno, né? Por que deu esse nome de licantropia? Por conta daquela lenda de lobisomem, né, de homem se transformar em lobisomem, essas coisas todas. Claro que isso aí vem só para a questão das lendas mesmo. Não volto a falar, não tem como, né, a pessoa, um ser humano, voltar a ser um animal. Não tem como. Isso aí parte mesmo da questão das lendas, né, vamos dizer assim, do folclore, né? Então, ele diz que a pessoa pode até passar-se ao equilibrado, que a gente vai imaginar assim. Bom, então a pessoa pode viver sempre sobre a ação desses espíritos? Não, não. Depende apenas do seu comportamento, né? Se o companheiro resolver, né, tudo parte da nossa vontade, né? É o nosso livre-arbítrio. Se de uma hora para outra, vamos dizer que de uma hora para outra, o Nabucodonosor resolvesse a ser uma pessoa mais correta, a ser uma pessoa mais pacata, a ser uma pessoa boa, né, do coração, e fazer o bem, evidentemente, o que ia acontecer com ele? Essas figuras iriam se afastar dele. Porque devido ao comportamento dele, aqueles espíritos infelizes não poderiam mais chegar próximo, porque se acercariam dele espíritos bons, espíritos equilibrados, né? Ele mantendo essa ligação mental boa, esses espíritos não deixariam que esses companheiros pudessem se aproximar dele e o levassem àquela situação ali. Porque nós sabemos até, como eles colocam aqui, é um caso mesmo de subjugação. Quantos companheiros a gente não vê pela via pública aí, em situações assim, vexatórias, lamentáveis, né? Que normalmente, se fosse num caso normal, a pessoa não agiria daquela forma. Percebe-se logo, ainda mais para nós, que estudamos a doutrina espírita, que é uma ação externa, né? É uma ação externa de que tem alguém ali que está, ou alguém que está influenciando e levando o nosso companheiro àquela situação, né? De se portar daquela maneira, né? Para outros, pode parecer, aos leigos, vamos dizer assim, pode parecer até uma loucura, uma doença mental, desequilíbrio mental, né? Mas nós espíritas sabemos que ali há uma influência de um espírito ou de espíritos inferiores atuando naquele companheiro, fazendo com que ele tome aquela posição, né, e passe até por situações vexatórias no meio público, no caso, né? E a segunda hipótese, o segundo caso que o nosso companheiro Mário nos fala é a questão da personação, né? Personação. Então ele diz que nesse caso aí é o caso da pessoa que transmuta a sua fisionomia, né? Ou o próprio corpo, pode haver essa transformação. Ele se apresenta como sendo de uma outra pessoa, né? Aí a gente são os casos dos companheiros, a gente lendo, estudando,
nós percebemos que nos levou aos companheiros dos médiuns de Umbanda, né? Onde, sob a influência de espíritos dessa ordem religiosa, passam a andar, falar, ter trejeitos, né, desses companheiros. Inclusive, nosso irmão citaria o caso do Preto Velho e outras questões mais. Né? E nós, inclusive, que já até presenciamos esse aspecto. E é verdade, uns mancam, outros torcem o braço, outros... Quer dizer, eles tomam no seu corpo físico aquele trejeito daquele companheiro que está sendo o seu algoz, né? Algoz entre aspas, né? Está influenciando esse companheiro. Né? Então, nós vemos aí que há essa mudança da persona, ou seja, da pessoa. Né? O corpo físico é o mesmo. Ela só toma, né, sob essa influência, os trejeitos daquele espírito influenciador. No caso, vamos colocar aqui o exemplo que o Mário deu, do Preto Velho. Né? As pessoas passam a falar de uma forma mais humilde, né? Não tão culturalmente falando, mais humilde, como a gente falou aqui, outros, vamos dizer, se for um índio, passa a usar os termos indígenas, e assim sucessivamente. Né? Ou seja, a atuação do espírito na pessoa faz com que ela possa ter esse tipo de comportamento. Né? Mas ela continua sendo aquela pessoa. Ela não perdeu a sua individualidade, até porque não tem como acontecer isso. Né? E nós, continuando na nossa reflexão, nós vimos que pode ser também o caso do nosso companheiro Divaldo. Porque o Divaldo, muitas vezes, em seus estudos, ele toma a aparência, aliás, nem muitas vezes, não é sempre que acontece isso, não. Ele toma a aparência do Dr. Bezerra. Né? Nós vemos a sua voz se modificar, o seu semblante se modifica. Então, nesse caso aí, sob a atuação do espírito comunicante, não é que o espírito chegou ali, entrou dentro do Divaldo e se modificou, o Bezerra entrou ali e se modificou a fisionomia do Divaldo, não. O espírito do Divaldo, sobre a ação desse espírito comunicante, ele começa a ter umas contrações musculares, né? Só uma observação, gente. O espírito da pessoa, né, que age dessa maneira, não é o espírito comunicante que vem e faz isso. Ele influencia. E é o espírito da criatura faz uma modificação muscular nos músculos da face, né? E a pessoa toma essa forma. Mas ninguém nunca viu, né? Nunca viu o Divaldo de barba. Até eu já presenciei essa personação do Divaldo e realmente ele toma uma aparência do Dr. Bezerra. Mas eu nunca vi de maneira nenhuma crescer barba no Divaldo. Né? Até porque não é o caso, não tem como acontecer isso. Né? Não tem como acontecer. Se Divaldo nunca usou barba, se Divaldo não cultivou barba, como é que de repente, uma hora para outra, vai aparecer uma barba no Divaldo? Não vai. Ele realmente, pela ação do espírito comunicante, os músculos da face dele tomam aquela forma, né? Ele vai se modificando a sua face por ação do seu espírito próprio, né? A atuação dele na massa muscular, e ele toma essa fisionomia. Inclusive, no aparelho fonador também. Então, ele, inclusive, eu tive olhando um artigo da Revista Espírita de 1859, que nos fala do caso de uma menina de 13 anos. Né? Só outra observação. Nesse caso aí, você vê que é apenas a fisionomia. Agora, esse outro caso que eu vou contar, né, que está na Revista Espírita de 1859, é uma menina de 13 anos que tem essa mediunidade, né? Personação. Então, ela toma aparências, no caso dela, já inclusive o próprio corpo todo, de pessoas desencarnadas, né? Umas que ela conviveu e outras que ela nem conheceu, como é o caso dos seus avós. E ela toma essa aparência, apenas 13 anos de idade. E o caso mais assim citado no artigo é que o irmão dela havia desencarnado há pouco tempo, alguns meses apenas. Era um rapaz de 24 anos, ou seja, uma pessoa robusta, né? Um jovem, forte, bastante ativo. Né? E ela toma essa fisionomia do rapaz. Nosso companheiro que está narrando o texto, né, da revista, ele fala que ele esteve presente na narrativa, lá esteve presente,
E ele percebeu isso, né? Ela ficava deitada e tomava essa figura, né, do seu irmão, o rosto. Inclusive, ele diz o seguinte, no momento em que ele numa de experiência, lógico, ele vai apertar a mão da menina, uma menina de 13 anos, ela aperta a mão e a pressão exercida na mão dele é como se fosse de um homem. Ele até cita, foi um aperto de mão com bastante vigor. Bastante vigor. Ou seja, inclusive, tem a questão do peso, né, gente? Nós que estudamos a doutrina já estudamos essa parte aí também, e o companheiro nos fala que a menina, ela chega a dobrar o seu peso. Não que ela ganhou mais massa muscular. Volto a dizer, a sua constituição física permaneceu lá a mesma. Foi modificando-se, né, através da modificação da massa muscular, ela foi tomando a aparência do irmão, a constituição física dela era a mesma. Ela não ganhou massa muscular, mas o seu peso por essa ação dobra, né? Você vai ver que é muito interessante isso, né? Muito interessante. Mas por quê? Pela ação do espírito que estava ali participando daquele momento, né? Então a gente vê que são casos raros, né? A gente não tem tanta notícia desses casos. Eu praticamente só conheci esse caso depois, né? Que passei a estudar a doutrina espírita, adentrei a doutrina espírita e passei a estudar esses casos. E um caso mais famoso, né? Que é o caso de Jesus, né? Da transfiguração dele lá no Monte Tabor, né? Então, esse caso que nós falamos do Divaldo e outros casos até, são com as contrações faciais que fazem com que as pessoas observem naquela criatura aquele que é o espírito que está se comunicando. Outro, ele diz até, inclusive, que nessa questão que eu falei da barba, né, que Divaldo nunca se apresentou com barba, e alguns até viram, a gente, inclusive, estivemos numa Comerge, né, não sei se o Ricardo André vai recordar, ali no Colégio André Luiz, né, no Engenho Novo, que Divaldo esteve presente, alguns companheiros disseram que viram Bezerra, barba, aí nosso companheiro disse o seguinte, parte para o lado emocional, né? Para a questão emocional, porque não tem como. Se o Divaldo não tinha barba, ele vai passar a não ter barba. Como é que alguém viu barba no Divaldo, né, como ele estava nessa questão da personação? Então, parte para a questão do emocional. É evidente que o emocional, você fica tão emotivo, você se envolve tanto com aquela questão, aquilo te afeta tanto o teu psiquismo, que você passa até a ver algumas situações que lá, lógico, nesse caso do Bezerra, nós todos conhecemos a figura do Bezerra, né? Barbudo, aquela coisa toda. Então, a pessoa passa a ver lá naquele companheiro que é o médium, a figura já com essas peculiaridades existentes no companheiro que a gente conhece até de fotografia, né? E aí, o nosso irmão vem e nos fala sobre a questão da transfiguração, né? Propriamente dita. E ele diz que esse efeito, nós podemos dizer que só acontece quando a questão do efeito luminoso, né? Transfigurar, transformar, né? Quando há o efeito luminoso, aí é a transfiguração. Nos outros casos, vocês viram que não tem a questão do efeito luminoso. Por quê? Na transfiguração existe a questão do efeito luminoso? Pela questão do perispírito, né? Então, ele nos fala que é uma radiação, né, que o perispírito emana. Então, ele transcende o corpo físico. Ele transcende, como a gente sabe que ele é o elo de ligação, né, entre espírito e corpo, essa radiação, essa luminosidade transcende o corpo físico. Ele diz que até muitas vezes ele ofusca o corpo físico e dá a impressão de que vamos dizer assim, o médium sumiu, né, desapareceu. Mas não desapareceu, não. É que a luminosidade é tão grande, né, tão ofuscante, que ela oculta o corpo físico e ela fica ali como sendo um halo solar, né, é como se fosse a aura, né, do companheiro que se expandiu numa luminosidade tão grande, ele fala que é como se fosse um halo solar, né, e o perispírito transcendendo o corpo físico, ele se ilumina totalmente. Se ilumina totalmente. Daí passa a ser a questão da transfiguração. Essa famosa do Jesus no Monte Tabor, quando ele convida, né, os apóstolos para que fossem até lá com ele, né?
Então, ele é como se ele dissesse para eles, naquele momento ali, fosse fazer exaltação, e dizer, vejam aqui o Filho do Deus vivo, né? Eu sou o Filho de Deus. Então, agora, logicamente, é evidente que não é qualquer um que tem essa capacidade, né? Ele fala até que não é regra isso, até que não é regra, realmente não é, né? Como ele diz, o nosso companheiro Jesus podia fazer, por quê? Jesus tinha a capacidade moral, né? E a luminosidade e o espírito da aura que ele era, ele tinha essa capacidade, tanto é que fez, mas nem todos podem fazer isso, porque nem todos estão no mesmo patamar, né? Para alçar esse momento. Eu não conheço um outro caso, se algum companheiro conhecer, é até bom que ilustre, mas eu não conheço outro processo de transfiguração a não ser este de Jesus no Monte Tabor, né? Em que os apóstolos ficaram assim olhando para ele e ele transluzia, né? Uma luz fortíssima naquele momento ali para os seus discípulos, né? Ele diz que o perispírito, ao extravasar, ele se impregna de ectoplasma e de outros fluidos da natureza, naturais, vamos dizer assim, né? De forma que ele ofusca realmente a questão física, nesse caso de Jesus, né? O corpo físico de Jesus ficou ali ofuscado pelaquela luminosidade grande, enorme, né? A gente imagina como é que deveria ser, né, gente? Pela altivez de Jesus, como é que seria essa situação, né? Então, ele diz que a pessoa que possui essa faculdade transfigurativa, né, nesses casos, como eu volto a falar aqui, só realmente com muita capacidade, alta capacidade, né? Lá, no caso do nosso companheiro Divaldo e de outros médios, né, apesar de terem uma certa evolução, de serem companheiros missionários, mas eles não têm essa alta capacidade, né, que Jesus tem para realizar aquele processo. Por isso é que se limita, ou limita-se, até certo processo, né, das questões da transfiguração, e que se divide nesses três aspectos. Não pode ir muito além, né? Mas ele quer dizer o seguinte também, que o corpo físico da pessoa é sempre o mesmo, não muda, não sai o corpo físico e adentra um outro corpo físico. Não, o espírito da própria criatura, que com a sua capacidade, né, processa esses aspectos, né? Sabemos que os espíritos eles tomam têm a deliberação de tomar determinadas posições, mas não todas, como nosso companheiro diz aqui, o espírito não pode fazer o que quer, tem que ter uma autorização, né? Porque existe realmente uma certa limitação. Imagina se o espírito pudesse fazer aquilo que ele quisesse fazer. Não pode. Existe uma certa limitação. Só pode ir até aquele ponto em que ele tenha condições de atuar. Mais além, não pode. Então, fica limitado àquela condição ali. E a gente percebeu que esse próprio fenômeno da transfiguração são fenômenos comuns, sabe? Como tantos outros dentro da mediunidade, né? São fenômenos comuns, mas que não são, vamos dizer assim, tão atuantes, né? Outros, a gente percebe nas próprias literaturas, que são mais atuantes. O que a gente vê mais é a psicografia, a psicofonia, né? Então, são os mais comuns. Os outros, inclusive aqueles de trazer os objetos, me fugiu agora o termo, né? Para dentro de um determinado local, na época passada, era necessário ainda, né? Então, esses agora não são mais necessários. Com o advento do Consolador, esse tipo de mediunidade não é mais necessária. Não precisa-se mais de ver esse tipo, apesar de que alguns companheiros ainda, né, século XXI, vêm uma doutrina espírita com a intenção de ver os fenômenos, né? Mas os fenômenos tiveram a sua época de importância, muito importante, mas agora não tem mais essa importância, né? Desde lá, dos tempos áureos, a gente sabe que os fenômenos vêm acontecendo, e sempre acontecendo pela ação dos espíritos, né? Então, conforme foram avançando,
veio o advento do Consolador, dizendo muito mais do que Jesus pôde dizer na sua época, porque lá nós éramos ainda bastante obtusos para entender com mais clareza aquilo que o mestre queria dizer, o que o mestre tentava passar para nós, né? E o Consolador veio aclarar mais a nossa mente. Então, hoje nós já temos condições de compreender essas informações que nos são passadas sem a curiosidade de querer ver propriamente dita, né? Lembramos-nos dos tempos lá dos salões, né, da Sociedade Espírita Parisiense, lá no surgimento da doutrina, em que os salões lotavam para ver os fenômenos. Por quê? Porque as pessoas só acreditavam quando viam e levavam sempre aquilo ali para o caso do sobrenatural, né? Como diz aí popularmente o dito popular sobrenatural de Almeida, né? As pessoas levam sempre a questão do sobrenatural. Aí nos vem na lembrança, não sei se alguns conhecem ou chegaram até a ouvir, quando nós éramos pequenos, né? Tinha um programa no rádio, não me lembro mais nem qual era a rádio, que falava sobre o incrível, fantástico, extraordinário. Eram justamente casos dessa questão. Eram casos de licantropia que acontecia. Muitos casos eram casos de mula, alguém que viu passar uma mula sem cabeça, outro que viu um lobisomem, outro que viu isso, outro que viu aquilo. Nada mais era do que a questão dos efeitos mediúnicos, né, dos efeitos físicos que aconteciam, mas que por falta de conhecimento, por falta dessa clareza que a doutrina espírita traz hoje para nós, eram levados para a questão do fantástico e extraordinário, do sobrenatural. E nós sabemos que de sobrenatural não tem nada. O que existe é o mundo físico e o mundo espiritual, que estão muito próximos um do outro. Muito próximos, caminham ali paralelamente. E essa relação é tão próxima que, se nós tivéssemos olhos de ver, né, tantos companheiros sabem, nós iríamos barrar com inúmeros espíritos aí pelas nossas caminhadas afora, né? No próprio seio do lar, né? No próprio seio do lar. Então, por isso que eles falam que é importante a gente manter um certo equilíbrio, né? Manter um certo padrão, né, vibratório positivo, porque essa relação, por ser tão próxima, pode nos causar tipo problemas. Voltamos àquela questão inicial lá, né, dos nossos companheiros que são subjugados por espíritos e passam por determinadas situações vexatórias em público, né, porque são vítimas desses irmãos, né, infelizes até, são companheiros infelizes que precisam de ajuda, tanto um encarnado quanto o desencarnado, né, mas que se unem através de um elo vibratório, elo de pensamentos, né, mas que hoje, né, para os leigos é loucura, mas para nós que conhecemos a doutrina espírita, estudamos o Consolador, são companheiros que podem ser curados, sim. Tanto é que são ditos aí que muitas casas de psiquiatria hoje são vazias, né? São vazias, que naqueles casos que existiam naquelas casas, 90% ou 95% dos casos eram problemas, e são problemas espirituais, né? Mas, como a medicina ainda não aceita essa situação, então leva para o caso da questão psíquica, né? Da questão física, doença mental, né? Mas nós sabemos que ali existe uma influência externa, né? Por essa proximidade do mundo espiritual com o mundo material. Como existem, né, no mundo material seres que transgridem as leis divinas, lá no mundo espiritual também. Companheiros que transgrediram a lei divina e que lá permanecem transgredindo, né, relutando na transformação para o bem e se alimentando dessas formas de pensamento, dessas emanações vibratórias mentais que nós lançamos para eles. Daí a importância dos trabalhos, né, mediúnicos que são realizados nas casas espíritas. Por que da importância? Porque é a oportunidade em que se dá a esses irmãos de virem, trazidos pelo mundo espiritual até as casas espíritas, para serem esclarecidos. Porque eles se prendem numa questão da vingança, achando que eles são vítimas sempre, né? São vítimas sempre. Mas houve um início, e muitas das vezes o início começou com ele. Só que a questão
da vingança, ela se transforma numa bola de neve. Ninguém quer ficar para trás. Então, um quer sobrepujar o outro, quer se vingar do mal que lhe foi causado. Então, isso vem séculos e séculos e séculos e séculos, até que chega um momento em que tem que se dar um basta. E lá estão as casas espíritas para poder ajudar a esses companheiros, né? Tanto os encarnados como também os desencarnados. Mas nós até trouxemos, eu queria pedir licença a vocês, que nas nossas pesquisas, nós trouxemos umas perguntas que foram feitas ao nosso querido São Luís, né? Espírito São Luís, aquele São Luís lá do nosso Evangelho. Foram feitas perguntas a ele a respeito dessa questão, né, da transfiguração. Eu não vou ler todas, até por conta do nosso tempo, que já vai avançando um pouquinho. Vou colocar só algumas que para enriquecer, né, nossa pesquisa, o nosso estudo, né, que eu achei bastante interessante com relação às questões que foram feitas a São Luís, lá na época, na Sociedade Espírita Parisiense, né? Então, os companheiros perguntaram ao nosso irmão Espírito São Luís da seguinte maneira: então, nos casos de transfiguração, é necessário que haja um desaparecimento do corpo real, de modo que os espectadores não vejam senão o perispírito sob forma diferente, né? Ou seja, tem que sumir o corpo real da pessoa, o corpo do Raul tem que desaparecer para ver a transfiguração. Aí São Luís vem aqui e diz o seguinte: não propriamente desaparecimento físico, mas uma oclusão. Entendei sobre o vosso vocábulo, ou seja, aquilo que a gente já sabe. Nosso vocábulo é tão pobre, né, tão pobre, que determinadas palavras elas acabam se confundindo ou têm o mesmo sentido. Aí você vê que o Espírito de São Luís dá logo um puxãozinho de orelha, né? Fez a pergunta, agora toma um puxão de orelha aqui. Entendam-se com os seus vocabulários pequenos aí, né? Ou seja, não tem que desaparecer o corpo físico, conforme dissemos anteriormente, né? Há uma oclusão desse corpo físico pela, vamos dizer assim, pela translucidez, vamos dizer, pela explosão de lucidez, de luminosidade, melhor dizendo, do perispírito. Então, o corpo físico permanece lá, só que ele acaba não aparecendo por essa luminosidade que transcende, né? Que transborda pelo perispírito, né? E ele ainda pergunta o seguinte a São Luís, né? E qual é a causa primeira desse fenômeno? Foi aquilo que dizemos. Qual é a causa primeira? Ele diz aqui, a vontade do espírito. O espírito tem vontade própria, gente. Né? Nós não temos a vontade própria, nós somos espíritos encarnados. Quando o corpo físico for perder vitalidade, o espírito se afasta, continua tendo a sua individualidade, continua sendo o que é. Ele tem vontade. Se ele disser assim, o espírito do Jorge desencarnou, o espírito do Jorge, vamos fazer uma transfiguração? Não quero fazer. Não estou com vontade de fazer. Ele não vai fazer. Né? Não vai fazer. E eles também, os espíritos, não estão à mercê de nossas vontades. Tá aí. Ele tem vontade própria, são individualidades, e vão fazer aquilo que eles acham que é possível fazer, que dá para fazer, de acordo com o que eles gostam, queiram fazer. Né? Ainda perguntas a São Luís. Todos os espíritos podem produzi-lo? Qual é a ideia? Bom, já que é espírito, né, qualquer um espírito pode produzir. São Luís diz o seguinte: não, os espíritos nem sempre podem fazer o que querem. Foi aquilo que a gente falou também anteriormente. Existe um certo patamar, um certo limite, né? Não pode transcender aquele limite. É aquilo que Deus permite. Até aí você pode ir. Fora daí, meu amigo, não adianta que você não vai. É como o nosso entendimento. Nós temos condições de entender a intimidade de Deus, divina? Não. Né? Não. Por que não? Porque o nosso limite é esse aqui. Né? O nosso limite é o que a gente pode enxergar. Fora, acima, essa capacidade de entender a intimidade de Deus está fora do nosso limite, fora da nossa capacidade. Então, nós não temos condições de entender, ficaremos aqui, temos que nos contentar com o que temos mesmo. É essa questão aqui, por isso que São Luís responde ele que os espíritos só fazem o que querem, né? Aí continua a pergunta a São Luís sobre essa questão da transfiguração. Aí ele pergunta, deixa eu passar uma aqui mais. Sim. Ele pergunta assim, ó: desde que no fenômeno de transfiguração o olho do observador pode ser uma imagem diferente da realidade,
dar-se-á o mesmo em certas manifestações físicas? Por exemplo, quando uma mesa se ergue sem contato das mãos e vemos acima do solo, é realmente a mesa que se desloca? Aí é que eu falo para vocês que os espíritos, eles são bons, maravilhosos, mas eles não passam a mão na cabeça de ninguém, não. Vocês vão perceber pela resposta que São Luís dá. Né? Vocês entenderam a pergunta? Olha a resposta que São Luís dá. Tipo assim, ainda perguntais? Perceberam? Pô, peraí, diante de tudo que você estudando, você ainda me pergunta um troço desse? Né? Como é que você me pergunta um negócio desse? Ou seja, claro que não, né? Claro que não. Se a mesa se levanta, se a mesa é uma matéria inerte, né, um corpo morto, ali só circulam células, ela não tem vontade. Se ela não tem vontade, se ela se ergueu do seu patamar, é porque uma força superior a ela a fez agir dessa maneira. Que foi, no caso, o início das pesquisas de Allan Kardec, né? Inteligente, enquanto as pessoas levavam para o lado da chacota, para o lado do maravilhoso, do sobrenatural, ele, bom, peraí, se a mesa é uma matéria inerte, se a cestinha é uma matéria inerte, só circulam células, átomos ali em torno deles, né? Como é que ele vai se levantar? Ele não tem vontade. Então, se isso aconteceu, se a cestinha escreveu, quando se colocou um lápis nela, se a mesa levantou, alçou-se no ar e dançou, é porque existe uma força superior a ela que a fez agir dessa maneira. E aí Kardec seguiu com as suas pesquisas, né? A resposta da pergunta anterior. Ué, então o que a levanta? A força do espírito. Tá aí a resposta de São Luís com relação a essa questão da transfiguração, né? O processo de transfiguração. Então, companheiros, era isso que a gente tinha para trazer, né? Nós estamos com o horário já avançado, com relação a essa nossa questão do capítulo do livro do Tamassia sobre o processo de fenômenos transfigurativos. E nós utilizamos para essa nossa pesquisa a bibliografia que foi a Revista Espírita de 1859, perguntas, né, que fizeram ao Espírito de São Luís, o Livro dos Espíritos, né, que é o segundo livro que fala sobre o mundo espírita, né, que fala sobre o perispírito, o Livro dos Médiuns, no capítulo 7, questão da biocorporidade da transfiguração, e a Gênesis, capítulo 14, no item 2, explicação de alguns fenômenos que eram considerados sobrenaturais, né? E que hoje sabemos que de sobrenatural não tem mais nada. Então, meus irmãos, era isso. A gente agradece aí por vocês terem a paciência de estar nos ouvindo e vamos ouvir aí os companheiros complementando com as suas experiências também, enriquecendo o estudo da noite. Deus abençoe a nós todos.